Pois é, doutor Pedro. Hoje essa parte de tecnologia cada vez mais crescendo e a gente hoje sempre está em conversa com parceiros de software house. É, Me fala um pouquinho da tua empresa. Cara, a JPLM, a gente começou só eu e a minha esposa. JP é de João Paulo, né, que sou eu, e LM Luísa Maria. A gente começou em 92 e começamos ali na Governador Sampaio, com os clientes bem pequenos, que aí começaram a crescer bastante, foram para BR, Maracanaú e vários outros Perfeito. pontos de Fortaleza, né? E cresceram muito mesmo. Perfeito. O teu segmento puxa mais para que lado, caixa do teu software, o que seria para É o RP. desenvolvimento É o RP, né? RP. Agora a gente tem outra empresa também coligada, no caso, que é a Softlog, que é de WMS. Ótimo. Com essa mudança, essa pandemia que veio, que deu um boom, acho, acredito, para a nossa parte de tecnologia, É, eu que trabalho com a parte de informática, de tecnologia, de agregar software, hoje a gente está com a nuvem própria, em pegar o sistema hoje que não tem nuvem, por uma nuvem com uma tecnologia, vamos dizer, mais segura, né? O que tu achou dessa mudança hoje? O que teve de mudança da pandemia para cá? De mudança melhorou? Teve algumas alterações que tu precisou, não conseguiu se adequar? não, essa questão da nuvem, eu gostei muito da parceria que a gente fez, né? Porque os clientes cobravam da gente colocar o sistema em nuvem, né? E aí, com isso, eu não tive que fazer nenhum investimento. A parceria gerou, né? Perfeito. Foi ótimo para a É gente. uma coisa que a gente, assim, por estar na tecnologia, está sempre se renovando. A gente começou com manutenção de computador naquele tempo, lá em É, 98, 99, por aí, e foi se atualizando, e a gente viu que esse boom hoje da nuvem, de você trabalhar com cloud computer, né, foi bem interessante, tá? É, e é isso. Assim, hoje, o maior problema que eu vejo nos clientes é não saber entender a gravidade em ter um bom backup. é verdade. É Então, verdade. isso eu acredito sim que você já deva ter isso aí. Você vende o seu software e a pessoa imagina que você vender, a pessoa tem que ter. Imagina que aquilo ali não vai dar problema, não vai perder as informações, ele não tem essa informação. A gente coloca no contrato, né? Bem assim, negrito, que o cara tem que ter uma pessoa de TI para cuidar da empresa, né? Dessa parte. E tem que ter o backup diário até mais de uma vez por dia. E os caras simplesmente ignoram isso, entendeu? Imagina. Aí dá um problema, perde o backup, não tem pessoa de TI, quer que a gente faça o papel do TI dele, que não é o nosso papel, né? Nosso papel é Exata, só o sistema, né? exatamente. E quer que a gente dê conta do backup, diga onde é que está o backup, que ninguém sabe nem onde é que ele fez, entendeu? Assim, eu acredito que isso não é só com a sua empresa, em várias outras empresas. Já sempre assim, a gente se depara muito com isso. O pessoal chega, diz, Igor, não está funcionando. Então, assim, um problema também maior que vem acontecer, o pessoal cara tá sem internet, o cara quer funcionar o sistema, precisa de internet, aí ele vai dizer o quê? Pô, o problema é no software, o cara me Diz vendeu. que é Aí no vai, sistema. chega para vocês, No pede seu break tempo. quebrado, ou o cara não tem no break, ou quando tem não está funcionando. Aí É. o sistema, aí quando cai a energia, aí danifica o banco, aí não tem backup do banco. Rapaz, é um problema mesmo. Aí o que a gente está entrando hoje com esse forte é justamente que não só ofertar a nossa nuvem para você ter uma nuvem com tecnologia, com segurança, você não vai perder mais seu tempo com aquele cliente imaginando, pá, o problema é no computador, o problema é no sistema, e aquele negócio todo. A gente vai ter uma equipe por trás também para dar esse suporte de tecnologia. Isso é ótimo. Inclusive, essa parceria, desde o começo, eu estou gostando muito porque vocês estão dando tranquilidade para a gente. Porque geralmente o que acontecia antes? A gente indicava um parceiro, mas era um parceiro pequeno, né? E o cara, quando dava um problema que ele não sabia resolver, jogava a culpa para cima da gente. Aí ficava aquela É, briga, né? Não, a culpa é dele, a culpa é minha. É uma discussão que não tem que é, resolver o problema do cliente. Não interessa de quem é a exatamente. culpa, né? Assim, todos são iguais, então. Aí quando a É. gente vê. Então, assim, aquela questão que a gente tem o quê? Uma empresa que vai comprar a briga. Comprar a briga o quê? De resolver o problema. Não dizer, não apontar quem é o culpado, e sim ir atrás do problema E e se tem um problema resolver. conosco, procura a gente. Não vai entregar a gente para o cliente e ficar aquele mal-estar, né? Entre os parceiros, né? Então, assim, eu acho que essa parceria a TI com a pessoa do software, eu acho super interessante pelo motivo de a gente, quer dizer, primeiro,
eu vou resolver muitos problemas que, na verdade, nem era para você vai ter mais tempo de poder trabalhar, desenvolver, né? E a gente... Focar no que a gente faz, Focar né? no que a gente faz, bom, né? exatamente. E assim, tem inúmeros fatos e casos que a gente vê no dia a dia. Acredito que deva ter algum conto aí a contar, falta de backup, perca de backup, né? Rapaz, eu tive um que nem era questão de falta de backup. Eu tinha 3 clientes lá na Ceasa e houve um incêndio lá, né? Eles tinham backup, mas eles colocavam dentro de um armário de ferro, aqueles arquivos antigos. Sei como Só que o armário incendiou de uma forma que derreteu. E eles ficaram sem backup. E aí... A sorte é que eu tinha backup deles, porque às vezes a gente precisa de um backup para fazer algum teste, ver algum problema do sistema. Mas né, com certeza ele perdeu algum... Mas bem antigo, ele perdeu. Mas time foi o início dele voltou através desse backup. Era um backup de 6 meses atrás. Isso é o prejuízo que não vai ser para a empresa, né? Porque, assim, imaginar agora, assim, muitas vezes, às vezes o cliente não sabe que existe esse tipo de tecnologia. Exemplo, nesse caso, a gente inclusive tem uma solução. Imagina a gente pôr esse backup dele na nuvem. Eu não sei se na época tinha, 2009 tinha nuvem, já tinha, né? Tinha, não com tanta eficiência como não hoje. Com como você falou, a pandemia trouxe isso aí. Mas, por exemplo, a gente tem layout de clientes que a gente faz? A gente pega, replica aquele backup dele no ambiente local e físico em outro ambiente. Certo, né? certo. Fazendo aquela replicação. Então, assim, seria uma solução para esse tipo de cliente, né? Mas, assim, acredito que 2009 mudou muito de lá para cá, mas é comum ainda a gente acontecer isso aí, porque tem muita gente que é com sorte, a verdade é essa. É comum demais, acontece essa semana, é todo tempo, cara. Aí para mim é muito importante, se eu pudesse fechar negócio só com vocês, nós dois juntos, para mim era muito melhor, entendeu? A preocupação que você tem que ter é vender o seu sistema. Exatamente. Vender o sistema e fazer o sistema funcionar. E o resto não é problema meu. Exatamente. Não é isso, é uma dor que a gente tem hoje comum com todo mundo, tá? E assim é isso, eu acredito que a gente vai conseguir ainda fechar muita parceria e deixar todo mundo trabalhando tranquilo. Para chegar um final de semana, poder estar para trabalhar tranquilo. Se quiser problema lá, os meninos vão resolver. Ou então já sabe que o problema é com a TI, não vai ser com o desenvolvimento de sistema. E se for, a gente vai resolver. O próprio empresário, ele não sabe, mas para ele também vai resolver todos os problemas dele. Ele não tem que contratar ninguém de TI, ele não tem que se preocupar com backup, ele não tem que se preocupar com nada. Contrata a tua empresa e a minha e resolve o problema dele. É aquele como volta a conversar. O pessoal às vezes não sabe que realmente tem essa necessidade de ter uma TI acompanhando. Não entende, né? Que tem que ter. Como hoje, toda empresa tem que ter um contador, um advogado. Isso né? Eles entendem. Aí hoje ele sabe que entende. Então, assim, eles têm que entender hoje que olha, aconteceu uma situação dessa, parar o sistema dele e aí ele vai parar. Qual o prejuízo que ele não vai ter com isso? Né? É verdade. A gente tem poucos casos assim, de parada. Só nesse caso do incêndio e alguns que perderam o backup, mas a gente sempre tinha esse costume de guardar o backup do cliente, né? Já pensando que poderia precisar. Eu tenho alguns outros parceiros que eles botam, inclusive fazem algum backup de forma às vezes manual, mas só para garantir a paz deles. Rapaz, eu vou fazer aqui, e o cliente deles às vezes nem sabe, até porque no contrato não informa backup, não tem. E eles fazem de forma manual ou, como acontece muito também, clientes eles contratam a gente, nossa plataforma de backup, e oferece... A própria empresa. A própria empresa de software. Rapaz, segurança, né? Exatamente. Ele diz assim, rapaz, sabe o negócio? Eu não vou ter dor de cabeça não, porque se der problema, vai cair para cima de mim. Então, o que eu vou fazer? Eles agregam um pouquinho o valor em cima e não diz que, às vezes não diz que tem backup, né? Mas pela segurança e paz do próprio dono da software house. E aí eles replicam os backups em nuvens, como a gente tem alguns parceiros já fazendo isso. É difícil. Às vezes o cara, por exemplo, tem um funcionário que foi treinado, que faz tudo direitinho, aí o cara demite o cara ou o cara sai, aí ele bota outro que não sabe nada, mas fez tudo errado, aí é culpa do sistema. Não tem nada a ver com isso. É o cara dirigir um carro sem ter carteira de motorista, entendeu? Aí não dá. Não, isso é, rapaz, se a gente sentar aqui e começar a conversar, a gente não vai parar, não. É o dia todinho aqui, só com vários tipos de história, de cara que perde o backup e salva, aquele cara que bota o backup lá e diz, rapaz, chega lá pro cara, rapaz, tem backup do teu sistema? Rapaz, tá lá aí o backup lá debaixo ali da mesa. Tem uns que tem um backup, é quando você precisa que vai usar, tá bichado. Porque aquela questão existe, não, assim, quando você faz o backup, não adianta você fazer o backup sem você fazer testes de homologação, saber se realmente o backup tá efetivo ou não, né? E saber se realmente está sendo feito. Tem que ser profissional. Porque para isso a gente também tem ferramenta de monitoramento, saber se realmente, porque pode dar um erro.
no meio de um backup, corrompeu alguma informação, ou então faltar energia, algo parecido, caso não tenha no break. E aí a gente vai apresentar o erro, a gente vai conseguir ver e vai replicar novamente um backup. E inúmeras outras formas de a gente conseguir. Mas assim, acho que a empresa de software, com uma parceria interessante com a Mantei, e a gente poder também estar explicando isso, como a gente está conversando aqui, o pessoal entender se, rapaz, o cara vai ver agora a nossa conversa e rapaz, eu tenho meu software lá guardado, eu nunca me preocupei com backup. Vai abrir mais os olhos deles também. Verdade, então, sempre é interessante a gente estar tendo essa conversa para a gente esclarecer mais. E o que pesou mais para mim, no caso, foi vocês têm há muito tempo nossos clientes, os clientes que a gente tem em Sobral, acho que não todos, mas 90% são clientes de vocês. Isso. E todos muito satisfeitos. Então isso aí pesa muito pra gente, entendeu? Porque se os caras estivessem reclamando de vocês, eu não ia confiar, né? Não tenho dúvida disso. Como falo, não é só porque eu sou bonitinho, não. Né? Não é só porque conversa bonita, não. Não, é isso. É assim, hoje a gente paga caro pela paz da gente. Então, assim, se você vende seu software, desenvolve o seu software já tem ali quantos anos já desenvolvido? 35 anos. Já o rapaz tá maduro, né? Então, assim, quer dizer, ele tá funcionando, rodando bonitinho. E aí... Pra se aposentar já, né? Não, 35 anos não é pra se aposentar, né? Rapaz, se fosse, né? Mas é isso, a gente sempre vai ter essa dor de cabeça e a tecnologia não vai mudar. Então, assim, sempre a gente vai estar se reinventando, mudando formas de backup, forma de... Sim, inúmeras coisas para a gente ter uma segurança a mais. Tanto para o nosso cliente, para o cliente poder trabalhar também e vender, vamos dizer assim, como a gente poder fazer o desenvolvimento, né, e fazer esse acompanhamento. Depois a gente vai pedir para o Adis passar alguma lista de alguns clientes para vocês visitarem e tentar convencê-los, né? Porque o problema sempre é custo, né? Porque o cara sempre esbarra nisso. O meu custo é muito baixo, porque eu sou muito conservador assim quanto a funcionário. Aí um pouquinho que você vai querer agregar, que é uma tecnologia a mais para o seu cliente, aí o cara já fica, opa... Custo que aumente, aí o cara já fica para trás, já bota o pé para trás. É complicado. Não tem disso. Mas é uma questão de convencimento, né? É comum acontecer, algumas outras empresas que é parceira nossa também de software, o que é que acontece? Eles têm medo de vender o programa já incluindo essa tecnologia. Por quê? Porque já que o não aumenta. E aí, Na concorrência ele vai perder. Se ele vai aumentar... Pronto. Aí o que é que acontece? O que está acontecendo comum hoje? Acontece toda semana, acontece isso. O cara vai dizer, rapaz, eu vou vender meu software. Porque o vendedor quer vender. Vende com valor, sem nada. Depois que está vendido, aí ele vai lembrar que ele precisa de um cabeamento estruturado, ele precisa do no-break, ele precisa de uma switch giga, ele precisa de uma estrutura toda. E aí, muitas vezes, o cliente fica chateado, porque diz, rapaz, você me disse que era só vender o software. A gente, além de falar, a gente bota no contrato, mas parece que o cara não lê o contrato. Assina sem ler. Aí ele diz, rapaz, você disse, rapaz, eu tô aqui, eu vou ter que gastar aqui 15, 20 mil, dependendo do for um investimento ali, a mais do que o sistema que eu vou ter que comprar. Aí, muitas vezes, a pessoa perde a venda. Então, assim, a gente conseguir tratar, conversar com o cliente, ver, diz, rapaz, conversa com a empresa, ver o que é que você vai precisar. Às vezes o cara não tem nada na empresa. E aí... É verdade. Aí o cara tem que comprar um servidor maior. De repente, aquele custo daquele servidor dilui com o seu trabalho. Exatamente. E aí, mas é isso. Acredito que a gente consiga, assim, fechar uma parceria boa, sentar, ver. Esses cases de sucesso que a gente tem em Sobral, a gente tem que replicar para fora, né? Funcionando perfeitamente. Muitas vezes a gente pega uma software house e aí bota na nuvem, aí os caras dizem, não quero botar, porque às vezes o cara não quer ter dor de cabeça. Eu fui surpreendido, na verdade, quando disseram que já estava rodando. Eu disse, vixe Maria, a gente não fez nada. Porque muitas vezes quem vai fazer, disse, rapaz, como é que tá? Não, tá funcionando normal. E como vai ver, o cara já tá lá na nuvem, lá no data center, lá em Miami. Eu fui formado assim, funcionando show, ótimo. De boa, né? Não, porque realmente aquela que você já tem, já sei quanto tempo aí trabalhando e tudo, você vai ter dor de cabeça de montar um data center, ter uma pessoa para gerenciar e tudo. Então, se tem uma empresa que já consegue fazer tudo isso, agregar tudo isso. E sai do foco, né? Sai do foco. Sim. Como eu tenho parceiros de força de vendas, né? Que é sim. Era um celular, antigamente era Palm Top, né? O Palm Top é o... Aí o pessoal, pai, por que tu não faz o teu força de vendas? Cara, eu vou concorrer com os caras que só trabalham com força de vendas. Eu tenho o ERP e o força de vendas é o parceiro também, né? Tu tem lá, agrega alguma coisa, mas o seu foco é o RP. Eu tenho vários parceiros de força de vendas, não é só um, né? Porque o pessoal escolhe, né? Entendi. Não, é isso. Acredito que a gente vai conseguir ter uma parceria boa e sempre
se renovando e certeza, adequando a tecnologia. Com certeza. E com esse investimento que vocês estão fazendo, acho que a gente vai... Vai, e agora bombar, o pessoal vai começar a escutar de rapaz, agora os meninos falavam mesmo, rapaz. E é isso.